Você já sentiu que o seu coração endureceu com algumas pessoas que você amava muito e mesmo você insistindo, não conseguia ter a mesma conexão, a mesma relação que você tinha antes? Fala, mulheres! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo para esse canal, de dentro para fora. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito pessoal minha e que conta como Deus endureceu o meu coração com duas pessoas especificamente. Claro que eu não vou citar nomes, não vou falar quem é, mas eu vou conseguir transmitir a mensagem que eu quero para vocês, porque sim, acontece isso. Deus endurece o nosso coração quando necessário. Na Bíblia, a gente vê lá em Êxodo, Deus endurecendo o coração de Faraó. Para quê? Para que o propósito dele, era tirar o povo dele lá do Egito, se cumprisse. Por que ele teve que endurecer o coração do Faraó? O povo lá, de Israel, o povo de Deus, que estava lá vivendo em escravidão no Egito, eles já estavam numa zona de conforto, ou seja, para eles tanto faz como tanto fez, eles já não sonhavam mais, eles não tinham noção do que Deus tinha para eles. Então, para eles ter essa noção, Deus teve que endurecer o coração do Faraó para que a vida deles lá se tornasse um pouquinho mais difícil do que era, para eles terem o desejo no coração deles de sair dali. Então, Deus fez algumas situações acontecerem e endureceu o coração do Faraó para que o Faraó fizesse aquilo que Deus queria que ele fizesse, para que o propósito se cumprisse e as pessoas, o povo de Deus saísse lá do Egito. Então, algumas vezes Deus vai intervir nas nossas emoções, ou vai endurecer o coração de alguém conosco, ou o nosso coração com as pessoas, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, ou na vida da pessoa, em questão. E comigo aconteceu algo assim. Por muito tempo, eu fui uma pessoa que tinha muito medo, muita preocupação em não magoar certa pessoa. Então eu fazia tudo que ela queria. Quando eu ia tomar alguma decisão, eu pensava, será que ela vai gostar? Será que ela não vai achar ruim, não vai ficar triste? Então eu vivia em função de pensar, será que eu vou agradar aquela pessoa? Será que é aquilo que ela quer? Será que eu não vou machucar? Será? Então eu ia me travando e fazendo tudo da vontade dessa pessoa. Eu chegava a ter planos, a fazer planos de, talvez mudar de cidade, enfim, tocar minha vida profissional, com a minha família, enfim. Só que eu pensava, não, eu acho que essa pessoa não vai gostar. Eu acho que eu vou fazer ela sofrer. Eu acho que, enfim. E eu me sentia culpada cada vez que a pessoa sofria por minha causa, entendeu? Então, era uma relação muito complicada. Eu me sentia presa, ao mesmo tempo que eu me sentia bem por estar agradando ela. Eu me sentia presa, porque eu não conseguia ter as minhas próprias decisões, minhas próprias opiniões, porque eu sempre pensava no bem-estar das outras pessoas, mas em específico dessa pessoa. Só que aí começaram a acontecer algumas situações, aconteceram alguns perrengues, em que a gente se viu numa situação desesperadora, que desestabilizou todo mundo à minha volta, e essa pessoa em questão começou a me buscar para eu resolver os problemas que estavam acontecendo com ela. Então eu comecei a me sobrecarregar. Eu queria resolver, eu queria que a pessoa deixasse de sofrer, eu não queria que ninguém à nossa volta sofresse. Então eu comecei a tentar resolver de todas as formas, com a força do meu braço, todos os problemas. Eu comecei a tentar equilibrar o emocional dessa pessoa para ela não sofrer. Então eu me sobrecarreguei e comecei a me afundar espiritualmente. Eu comecei a me afastar de Deus porque eu estava perdendo a bênção, como fala, todo santo dia. Eu me estressava, eu perdi o controle emocional, o domínio próprio, perdi a paciência, porque essa pessoa começou a me estressar. Eu comecei a ver uma outra face, um outro cenário se abriu aos meus olhos, e eu comecei a ver que aquilo ali estava muito pesado para mim, e eu comecei a perceber, poxa, esse aqui não é o meu lugar, eu não estou me sentindo no lugar em que eu deveria estar. Essa posição não pertence a mim. E só que a gente vai procrastinando, a gente vai enrolando, a gente quer sempre tentar resolver com a força do nosso braço, a gente quer tentar fazer todo mundo ficar bem, e só que sozinho ninguém consegue, muito menos se for para resolver problemas que não são nossos. Eu não sei se você tem aquela pessoa, ou aquela amiga, ou amigo, alguma pessoa que te procura só quando está precisando. Aquela pessoa que te procura só para pedir alguma coisa, não quer saber se você tá bem, ou às vezes pergunta tudo bem, mas é só para puxar, sabe aquela pergunta que é só para cumprir tabela? Mas na verdade ela não quer saber se você tá bem, ela quer saber se você pode ajudar ela, isso que interessa. Então era isso que eu tava vivendo.
pessoa não, eu vivendo muitos perrengues, muitos problemas com meu filho, e a pessoa preocupada em eu resolver os problemas dela. E ali começou um despertar de sentimentos muito ruins que tinham dentro de mim, que tem, né? Porque a gente, né, tem vários sentimentos dentro da gente, só que a gente só ativa aquilo que a gente permite. E naquele momento eu estava me permitindo, estava permitindo que todas aquelas emoções ruins, aqueles sentimentos ruins viessem à tona, e eu estava sentindo raiva, ódio, angústia, amargura, tudo de ruim. Por isso que eu falei, eu estava me afundando espiritualmente, porque eu estava coberta de coisas ruins em cima de mim. E por conta da situação, a pessoa só me procurava para eu resolver o quanto antes o problema que era dela e que eu achava que era meu, né? A gente fica cega em determinadas situações, em determinados cenários, a gente se cega e só por intervenção divina, que foi o que aconteceu, que a gente consegue se desvincular, sair de cena, porque aquela cena não nos pertence, aquilo não é nosso, e foi o que aconteceu. Com a nossa vinda para cá, para Minas Gerais, essa pessoa tá lá no sul, ficou lá no sul. Então, com a nossa vinda para cá, eu pude ter um outro olhar sobre aquela situação. E aí, Deus foi trabalhando em mim e me mostrando que aquilo lá não era problema meu, que não fui eu que tinha causado aquilo, que eu estava carregando fardos que não eram meus. Enfim, gente, foi assim um dos motivos da gente ter vindo para cá, foi eu poder voltar a me conectar com Deus, porque estava impossível quando eu estava lá, devido às situações que estavam acontecendo. E vivendo aqui, eu aprendi a dizer não sem culpa, porque antes cada não que eu dava era uma dor que eu sentia, e hoje não, hoje eu digo não, não é não, cada sim que eu digo para outra pessoa é um não para mim. Então eu aprendi a dizer não para vários sims acontecerem em mim. Só que claro, né, gente, sem frieza, isso não é frieza, é discernimento, é a sabedoria que Deus te dá para você entender o que você pode resolver, o que você não pode. E se você não pode resolver, não tente insistir, forçar algo que é inútil, porque você só vai adoecer. Então isso que eu aprendi aqui é dizer não sem culpa, e isso é libertador. E aí teve uma outra pessoa também, que esse endurecimento no meu coração que aconteceu com essa segunda pessoa foi algo mais sobrenatural, porque foi assim, pra mim foi inexplicável. Era uma pessoa que eu me dava super bem, que eu conversava muito, e de repente eu não conseguia mais conversar com essa pessoa. Eu comecei a duvidar de certas atitudes dessa pessoa, eu comecei a enxergar coisas que eu não estava enxergando, e eu estava me sentindo, voltou aquela culpa, poxa, isso, eu tô muito mal, eu tô muito má, eu tô muito fria, eu tô muito dura, cadê minhas emoções, cadê meus sentimentos bons? Eu fiquei me culpando por estar sentindo coisa ruim novamente, né? Depois que passou aquela primeira situação com essa primeira pessoa, essa segunda pessoa veio para resgatar tudo aquilo que eu vivi, só que de uma forma bem diferente, porque foi como se estalasse o dedo. Eu fui dormir e acordei com esse sentimento de que a pessoa me chama pedindo alguma coisa e me despertou sentimentos ruins. Isso aconteceu um tempo um pouco antes desse propósito que eu entrei, julho, sem Instagram, que eu vou compartilhar com vocês o que está acontecendo nesse mês de julho, que eu estou longe das redes sociais. A única rede que eu estou usando é aqui, o YouTube. Inclusive, se você não segue aqui o canal, segue o canal, já curte esse vídeo aqui para me ajudar. Então, o único canal que Deus me permite usar é esse aqui, para levar a mensagem dele, as mensagens que ele me passa para cá. Então, aconteceu um pouco antes desse propósito, iniciar esse propósito de sumir, né, de tudo e de todos. Eu já estava com esse sentimento estranho. E aí, nesse propósito que eu tô vivendo com Deus, eu tô tendo revelações de todas as formas. É incrível como, quando a gente silencia de tudo, a gente consegue ouvir a voz de Deus nitidamente. É através de orações, através de pregações, através de sonhos, através de louvores, através de tudo. Deus usa tudo para falar com a gente. Então, tá sendo maravilhoso esse tempo com Deus, porque eu tô conseguindo me conectar intimamente, profundamente com Ele. Ele tá me guiando e tá fazendo uma mudança gigante na minha vida. Depois que acabar esse propósito, eu vou vir compartilhar com vocês que tudo mudou. Tudo, gente, tudo mudou. Não sei nem como começar a contar pra vocês, mas eu vou contar. A gravação parou do nada. Gente, nunca acontecia isso comigo. Foi só eu começar a gravar esses vídeos aqui pro YouTube, falando de Deus, falando desse chamado que Deus me entregou, que acontecem coisas sobrenaturais, sério. Mas enfim, agora retomando,
E resumindo, essa segunda pessoa, Deus deixou claro, deixou nítido que eu preciso deixar essa pessoa aí, preciso me afastar para que o meu propósito, meu chamado se cumpra, porque senão essa pessoa vai atrapalhar o meu chamado, ela vai me puxar para trás. E ao contrário também vai acontecer, ela tá num outro cenário, numa outra vibe, digamos assim, e eu vou atrapalhar ela, se a gente continuar juntas. Aí me veio aquela frase na cabeça, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Os nossos propósitos não estão mais alinhados, então cada uma vai ter que seguir a sua vida da sua forma. E não é falta de amor, não é frieza, é clareza. Clareza de que, e sabedoria, de saber a hora de caminhar com alguém e a hora de deixar ela e caminhar sozinho. Então provavelmente você já passou por isso, ou está passando por isso. Se não passou, ainda vai passar, então saiba que é normal. E se você não consegue sozinha identificar isso, Deus vai te ajudar, endurecendo o seu coração para você se afastar, ou endurecendo o coração da pessoa para ela se afastar de você. Então saiba que isso é super normal vindo de Deus. E o que eu aprendi com isso? Duas coisas. Primeiro, quem te afasta de Deus, Deus afasta. Se você está buscando andar com Deus, seguir o caminho que leva Ele ao chamado que Ele tem para você, Ele vai afastar todas as pessoas que vão atrapalhar esse teu caminho. Então, quem te afasta de Deus, Deus afasta. E outra, o amor de Deus, ele não é permissivo. Se for preciso, ele vai separar, ele vai direcionar, ele vai corrigir, ele vai fazer o que for preciso para te colocar no centro da vontade dele, se é essa a tua vontade. Se você entregou tua vida para ele e falou, Deus, seja feita a sua vontade, é isso que vai acontecer. Então, se Deus está fechando portas, se ele está te afastando de pessoas, não resista. Entregue para ele e obedeça. Às vezes você insiste em algo que não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só vai fazer você voltar alguns passos. Pergunte para Deus o que Ele quer de você com isso, porque às vezes o que a gente pensa também que é endurecimento, que a gente está ficando frio, a gente está ficando mal, a gente está ficando sem sentimentos, sem emoções, na verdade não é endurecimento, é livramento. Ele quer que você se livre daquilo que te atrasa, que atrasa o seu chamado e o seu propósito que Ele tem para você. Então, se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa o teu like aqui e também comenta aqui para eu saber, comenta assim, Deus, afasta de mim todo aquele que me afasta de você. E também compartilha com alguém que precisa entender que certos afastamentos Deus permite porque Ele cuida de você. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.